verificada a existência de quórum, declara aberta a sexta sessão ordinária da Igreja Colégio de Procurador de Justiça deste Ministério Público do Estado do Menor do ano 2019. Em função da aprovação à ata da quinta sessão ordinária e da ata da primeira sessão extraordinária somente do Igreja Colégio de Procuradores. Pergunto se há algum questionamento de divergência sobre as atas. Não estão aprovadas à unanimidade. Autoriza o secretário especial Caís a conceder a leitura seguinte. Boa tarde a todos. Informar que encontra-se ausente ao tal Procurador de Justiça, doutora Moçana, por motivo de férias, e que justificou a sua ausência nesta tarde, a sede do Procurador de Justiça, doutor Iade Grama Maio. Informar ainda, na menção ao artigo 26 do Regimento Interno, que foi distribuído para a Comissão Permanente de Assuntos Referentes às Procuradorias e Promotorias de Justiça o procedimento de gestão administrativa número 10.296/2019, relativo à mudança de atribuições das terceira, 12ª e 13ª Promotorias de Justiça da Comarca do Parnamirim. Apenas isso será sobre. Muito obrigado, Thaís. Nas comunicações da presidência, propõe inicialmente voto de felicitações aos aniversariantes do mês e faço a nominar. No mês de junho, dia 2, Juliana Oliveira Teixeira, dia 3, Adriano da Gama Dantas, dia 7, Carlos Cláudio Alexandre Melonoff, dia 8, Procurador de Justiça Pedro Bezerra, também Vitor Hugo de Freitas Leite, dia 10, Oscar de Souza Ramos, dia 14, Graziela Esteves Viana e Velus Carlos Xavier da Costa Lemos, bem como Fábio Souza Carvalho Neto. Dia 15, Eduardo Medeiros Cavalcante, Moisés de Araújo Martins. Dia 17, Ana Márcia Moraes Machado. Dia 19, Dr. Jovino Pereira da Costa, com agora dos colegiados. Dia 20, Antônio Carlos Zé de Melo, também Dr. Yara Maria Pinheiro de Albuquerque. Dia 22, Jeane de Lima Dantas dos Santos. Dia 23, Ana Patrícia Montenegro Medeiros Duarte. Dia 24, Adriana Lira da Luz Melo e Cristiano Bahia Fernandes de Araújo. Dia 26, Litiane Oliveira dos Santos. E dia 27, Leonardo Cartacho Trigueiro. Pergunta aos senhores do colegiado se todos aprovam nossa congratulações pelos aniversariantes do mês. Aprovado na unanimidade. Nas comunicações da Corregedoria, passo a palavra à senhora Corregedora. Boa tarde a todos. Corregedoria hoje não tem comunicação específica. Agradeço a doutora Jala e questionando novamente o colegiado. Se há comunicação, doutora Daci Pinheiro. Boa tarde a todos. Não temos comunicações tradicionais, eu vou levar logo no estabelecimento da doutora Iade, do Hospital da Unamed, no município que chegou hoje e agora não se viu. Tudo que se associa à unanimidade considera registrado os votos como estabelecendo a mãe da autoridade. Doutora Luiz Maria. Tem uma comunicação, eu quero também me congratular com os aniversariantes, vocês já nominou. E a moção é o seguinte: agora nesse mês de maio do ano passado, o professor Paulo Saraiva, professor de Alquimia, acredito, ele recebeu o tipo de curso emérito da Federal do Rio de Janeiro. E eu gostaria de propor então uma moção parabenizando por essa conquista, dedicada à cátedra do professor de Augusto, quase todos aqui na Universidade Federal. Congratulações ao professor Paulo Saraiva, que é anunciar aprovado a unanimidade. Pessoal, excelência, obrigado. Obrigado. Doutora Lourdes. Excelência, sempre comunicação ordinária, gostaria de propor o voto de felicitações pelo seu aniversário. Desejar de começar as felicidades e realizações da nova administração. Muito obrigado. Anuncio todas essas. Doutora Daci Oliveira. É comunicação. Doutor Viviane.
Doutor Hélio, só agradecer a apresentação. Desejar a conferência também. Muito obrigado, Sandra. Doutora Sayonara, tem comunicações? Boa tarde a todos. Não, Excelência, eu não tenho nenhuma comunicação, todavia eu gostaria aqui de parabenizar Vossa Excelência e toda a sua equipe em razão dessa iniciativa, desse projeto de medida justa. Eu achei extremamente bacana, muito interessante e eu acho que o Ministério Público, na sua gestão, está preocupado não apenas com a produtividade, com nossa atuação no âmbito da sociedade, mas também aqui internamente, que eu acho que é uma iniciativa extremamente louvável, visando a qualidade do serviço dos membros, né, a saúde dos membros, e é muito interessante. E Vossa Excelência, inclusive, vai estrear, não é isso? Nós estaremos na torcida, que Vossa Excelência é um dos inscritos. Eu fui mais ou menos obrigado a entrar, sim, mas eu vou fazer isso. Estaremos aqui de olho, inclusive, incentivando a sua participação para que Vossa Excelência logre êxito no intuito que se pretende alcançar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sérgio. Só fazendo uma parte à doutora Sayonara, eu esqueci até de comunicar, nós tínhamos aberto o prazo até a data de ontem para as indicações das unidades que pretendiam ter participantes do teletrabalho. E como não era uma data assim, nada muito formal, era mais uma consulta, nós naturalmente ainda poderemos ter mais adesões, mas já tivemos das unidades de promotorias, procuradorias e CAOPS, que foi com quem eu fiquei responsável de pedir informações, e o diretor-geral está consultando as unidades administrativas. Nós já temos inscritos, então, nessas unidades, 27 pessoas no teletrabalho, afora as unidades administrativas. É um programa que é importante do ponto de vista da qualidade de vida e bem-estar, mas, sobretudo, do ponto de vista do interesse público, né, de produtividade. Há um incremento previsto de 30% da produtividade no projeto piloto, que durou durante todo o ano passado, de abril de 2018 até agora, maio de 2019, foi mais de um ano de projeto piloto. A produtividade alcançada, observada, foi de bem mais do que 30%. Teve servidores que alcançaram 51%, e a média foi 36% de incremento de produtividade. E essa produtividade estamos destinando para o NAJU e o NAP, que é o Núcleo de Assessoramento Jurídico Remoto, e o núcleo de apoio administrativo. Então, esses servidores, eles dão 30% para este bloco, né, de apoio, essa unidade de apoio a toda a instituição. Então, gera força de trabalho extra para as unidades que estão em alguma necessidade emergencial, alguma situação, né, eventual de necessidade de incremento, de necessidade de apoio, seja administrativo ou jurídico. Então, é importante registrar isso. O programa, ele não tem prazo definitivo para inscrição, como disse, era apenas uma inicial, e as pessoas vão aderindo paulatinamente. A gente estabeleceu um limite inicial de 10% do quadro de servidores para poder organizar e ter um acompanhamento bem adequado, mas era importante esse registro. E do ponto de vista da jornada reduzida, que foi discutida tanto ao longo desse último ano, né, tivemos mais de 8 meses também de projeto piloto, e discutimos nos encontros regionais, abrimos oportunidade para manifestação de todos os membros da instituição. Foi amplamente aprovada a instituição da jornada reduzida. O objetivo seria que a instituição funcionasse regularmente de 8, o objetivo é que a instituição continue funcionando regularmente de 8 às 17, mas aí cada unidade poderá organizar o seu grupo de servidores, o grupo de 8 às 15 e outro de 10 às 17, de modo que esteja em pleno funcionamento no horário integral do Ministério Público do Rio Grande do Norte. E, por outro lado, também com incremento de produtividade da ordem de 10%. Então, isso vai ser aferido por unidade. Vamos criar painéis do BI para acompanhar regularmente esse incremento de produtividade. Ainda há a discussão em curso se esses 10% serão perante também NAP e NAJU ou se na própria unidade. A ideia é que se fosse inicialmente na própria unidade, mas aí para efeito de controle de produtividade, a gente ainda está vendo como operacionalizar isso, mas o fato é que também
entra no campo da qualidade de vida e bem-estar e ganho de produtividade da instituição. E algo que vai ser rigorosamente cobrado. Há um termo de adesão para que os servidores realmente possam ingressar, em que eles vão se comprometer com os objetivos do programa, é uma coisa bem organizada, bem rigorosa, para que haja o chamado ganha-ganha. Ganha o servidor e ganha a instituição. Então era essa comunicação importante também que, de fato, eu terminei esquecendo, Excelência. Aproveita uma parte da sua fala. Doutor Braz, tem comunicações? Me associando às felicitações aos aniversariantes do mês, muito especialmente a Vossa Excelência, né, que preside esse egrégio colégio. Faço votos de saúde e vida longa a todos. Sem comunicações. Muito obrigado, Excelência. Doutor Carlos Sérgio. Doutor Jovino. Doutor José Alves. Sua Excelência, só me associando também aos aniversariantes, em especial Vossa Excelência, doutor Jovino, que aqui se encontra, e todos os demais. Muito obrigado, Excelência. Doutora Naide. Doutor Jean. Corregedora, e eu já falamos, então sigamos a pauta para a ordem do dia, PGA número 2551/2019, criação de promotoria de justiça, Comissão Permanente de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos, presidente doutora Naide e o relator doutor Carlos Sérgio. Pergunto ao doutor Carlos se o processo está em mesa, Excelência, se pode relatar e... Tá. Veja só, pode ser só a luz. Pronto, está funcionando. Está funcionando. Procedimento de gestão administrativa de 2551 para 2019, Colégio Procurador de Justiça, criação de promotoria de justiça, lei complementar estadual, número 643, para 2018. Interessados, Procuradoria Geral de Justiça. Emenda. Reforçação do Procurador-Geral de Justiça para a criação do segundo cargo do Promotor de Justiça nas Promotorias de Justiça de Penônimos e Floresta, Goianinha, Condoritã e Paredes, acolhimento parcial. Exclusão do segundo cargo do Promotor de Justiça de Minas e Floresta e Paredes. Inclusão do segundo cargo do Promotor de Justiça de Tangará e Santo Antônio. A criação do cargo do Promotor de Justiça deve ser pautada pela necessidade do Ministério Público, autonomia administrativa, artigo 117, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, para ser pelo acolhimento parcial da proposição. Relatório. Prazo e procedimento de gestão administrativa instaurado mediante despacho da Procuradora-Geral de Justiça de Junho 02 para fim de levantamento de informações e elaboração de análises acerca da necessidade de criação de mais uma Procuradoria de Justiça nas comarcas de Extremóis, Minas Floresta, Goiânia, Guaritã e Paredes, tendo em vista a criação de novas varas por meio da Lei Complementar Estadual número 643, de registros de 2018, nova lei de organização do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Por meio do despacho de folha 04, a coordenadoria jurídica Pela ordem. Seria o caso só de ler emenda, porque afinal nós já acertamos na reunião, né, todos os detalhes, foi isso? Se o doutor Carlos concordar, a gente pode esclarecer o que houve na reunião administrativa para quem não pôde comparecer e até agilizar Né? Se concordar, a proposta que foi discutida. Se o doutor Carlos Sérgio e a comissão tiver encampado, já pode apresentar agora como voto. Senão a gente apenas relata o que tinha discutido lá. Seria a criação inicial de Goianinha, né? Diga aí, doutor Carlos. A conclusão, eu li aqui a conclusão, tendo exposto a Comissão de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos do Colégio Procurador de Justiça concluiu pelo acolhimento parcial da proposta apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça, excluídos da proposição da criação do segundo cargo do Promotor de Justiça de Minas e Floresta e Paredes, incluindo
comissão ela acata aquela orientação, vamos dizer assim, surgida na reunião administrativa de segunda-feira, ou não, doutora Naide? Após esse período, A comissão não se reuniu após aquela reunião, né? E na ocasião a doutora Ludinha já havia saído antes de se formar um acordo. Então talvez seja o caso de coletar aqui. Eu particularmente concordo. Então, o que surgiu lá? Seria criar inicialmente Canguaretama, Goianinha, Extremóis e Nísia e deixar essa quinta para uma avaliação posterior da situação de Parelhas, Santo Antônio e as demais que, né, saber qual seria realmente necessária ao longo desse semestre, né, para a criação. Excelência, só para esclarecer. Os membros da comissão, só a doutora. A quinta, doutor Herbert, ficaria entre Parelhas, Tangará, Santo Antônio, eu digo, ficaria para definir posteriormente. Exato. Excelência, doutor só Celso. esclarecer que quando da elaboração do parecer, doutor Carlos Sérgio, na discussão que a gente teve na comissão, a gente analisou os dados que nos foram enviados pelo Departamento de Planejamento, pela Diretoria Geral, de modo amplo, e nós vimos que seria as três, Goianinha, Canguaretama, Extremóis, e Tangará e Santo Antônio, que mais se adequava, que era mais urgente a criação do segundo cargo. Na reunião que a gente teve com Vossa Excelência, vários procuradores estavam presentes, chegou-se a um consenso de retirar Santo Antônio e Tangará e incluir Nísia Floresta, que inicialmente estaria excluído, né? Bem, o compromisso também assumido por Vossa Excelência é que no caso de Tangará, que hoje já conta com 2 promotores, permaneceria com os 2 promotores diante da necessidade que todos nós constatamos lá na reunião. Então, por essas razões, eu também concordo com o acordo, né? Agora, esclarecendo o seguinte, Vossa Excelência verificou a questão que seriam 6 cargos a serem extintos de promotor substituto, né? Perfeito. Aí, no caso, ficariam 5, ou provavelmente, não é isso? Exato. É assim? É. Porque é importante a gente saber o que vai votar agora. Reduzir uma promotoria, né? A gente reduziria um cargo de substituto. Até para que isso ficasse justamente quando a discussão dessa quinta, se seria realmente Tangará, Parelhas, Santo Antônio ou alguma outra, né? Conforme o andar desse semestre até o final do ano, a gente teria esse outro cargo também para contribuir para essa compensação. Né? Certo, tá certo. Também de avaliar Montalegre, perfeito. e que Nísia Floresta, as atribuições retornariam à execução penal para a Nísia Floresta. Então é importante a gente lembrar, porque Perfeito. a situação do colega Lorenzetti Natal. Exatamente. Eu vou até antecipar que eu conversei com o promotor Lorenzetti a respeito da questão da promotoria, né, da execução penal, dizendo da necessidade que o colégio identificou, e ele já tinha esse pleito antigo mesmo de tirar realmente Nísia, porque é uma situação bastante esdrúxula. Ele fica fazendo audiência em Nísia e eventualmente ele tem requerido diária, e a gente fica numa situação, a atribuição é dele, como é que eu vou pagar a diária? Mas por outro lado ele está atuando em 2 comarcas. E assim, é uma situação realmente inusitada. A sugestão daquele dia da reunião administrativa que corrobora com o que ele já vinha requerendo, é que a atribuição de execução fosse efetivamente para a Nísia Floresta, em razão dessa segunda promotoria. E o que eu conversei com ele, como ele tem um assessor extra lá, por conta de Nísia, ele disse, não, imediatamente abro mão. Eu já disse que haveria necessidade de tirar esse assessor, né, para a Nísia Floresta, assim que a atribuição for para lá direcionada. E a de Ceará Mirim, que eles também estavam fazendo informalmente, apenas designado para contribuir diante desse momento lá de Ceará Mirim, que também, evidentemente, não tem condição, né, deles, além de Nísia, ainda atuar em Ceará Mirim. Quer dizer, já não era adequado Nísia. Se for para Ceará Mirim também, aí fica ainda pior, porque tem as audiências, né, a necessidade desse deslocamento, e a situação de Ceará Mirim vai também ser equacionada com a promotoria de Ceará Mirim, né, assumindo essa atribuição
que já é sua, né, da execução penal lá. A gente vai vendo só a necessidade eventualmente de assessor a mais em alguma ou outra, porque a execução penal é bastante movimentada de fato, né, e então questiono aos colegas, e aí especialmente quem não esteve nessa reunião, eu creio, doutor Juvino estava, não, doutor Juvino estava, desculpa, é doutor Jean, acho que foi quem não compareceu, doutor Anísio, se compreenderam, se a gente estava também, né? Pronto. Então, questiono aos colegas se está formado consenso, se a gente precisa votar individualmente. Não havendo, então, aprovado a unanimidade a criação das promotorias novas em segunda promotoria em Canguaretama, Extremóis, Goianinha, Nísia Floresta, já registrando que vai ser proposto ao colégio, a comissão respectiva, a redistribuição das atribuições da promotoria de execução penal de Natal e Nísia Floresta, né, já considerando essa criação. Naturalmente, quando for criada, né, a gente remeteria à discussão. Doutor, eu só um esclarecimento. E a discussão... A extinção de 5, né? Sim, a extinção de 5 cargos de promotor de justiça substitutos para fazer face a essa criação de promotorias. Então, essa a gente tem que mandar o projeto de lei ainda para a Assembleia, né? Mas, de qualquer modo, essa de Nísia, não... Mas a da execução agora precisaria mudar mesmo, porque ele está com um volume. Eu vou dizer para ele, nesse mês de maio, o volume que o doutor Lorenzetti recebeu foi de... Não chegou a tanto, não, mas foram 451 processos de... Não, eu estou falando do que ele recebeu objetivamente. O que ele recebeu objetivamente foi 451 de Nísia, 980 e poucos de Natal e ainda 181 de Ceará-Mirim. E a outra promotoria, que era do doutor Edevaldo, doutora Patrícia, a gente ainda vai conversar com ela, vai ficar sabendo agora aqui pela sessão, recebeu apenas 109 processos. Então ele está recebendo mais de 1.000 processos e a outra promotoria 100 e poucos. Isso é absolutamente insustentável, né? Ele já vem requerendo há algum tempo. Eu acho que esse é o momento do colégio se debruçar com essa redistribuição mesmo de atribuições. O que eles concordaram lá, antes até da doutora Patrícia chegar, que ela vai naturalmente participar dessa discussão, mas seria dividir ao meio a atribuição, né? Não teria dificuldade, porque é só dividir processos pares e ímpares, eles atuam já em tudo, se substitui, quer dizer, não tem nenhuma dificuldade, questão do fechado, aberto, semiaberto, todos já têm, os assessores já dominam essas matérias. A questão seria tão somente de mais adiante, quando criar, porque isso a gente não sabe exatamente quando é isso, vai vir para a Assembleia, né? Assim que isso for, e sim, outra coisa, depende do tribunal também implementar, né? Que a gente falou, lembra que é porque tem uma vara nova nessas comarcas. Se não criar vara, também não tem necessidade de criar promotoria. A gente deixaria esse projeto tramitando na Assembleia, tentando a aprovação, mas só implementaria definitivamente quando o tribunal implementar. Então isso pode durar 6 meses, 8 meses, enquanto isso o colega vai estar numa carga bastante injusta, né, de distribuição do trabalho. Anunciamos agora que foi, Excelência, distribuída hoje mesmo. Hoje não, assim, já comunicamos aqui que foi distribuída para a comissão. Não, desculpa, a senhora falando das de Natal. A de Natal está no CAF. Foi, porque Vossa Excelência devolveu, foi. É verdade. Não, está certo. É porque Vossa Excelência, acho que a semana passada devolveu, aí eu remeti para o CAF, o doutor Elaine preside, para fazer esses ajustes. Perfeito. Foi por isso, porque realmente voltou, né? Tem razão. Pronto. Vamos fazer o mais rápido possível para... Agora, só de qualquer modo, tem que conversar com a doutora Patrícia, que foi, né, promovida para... Não, eu digo, a comissão nossa precisa conversar com ela primeiro, pelo menos da ciência, ela de que está sendo movimentada, alterada a sua atribuição antes dela ter chegado na promotoria, né? Ela assume dia 1º de julho. A doutora Patrícia pediu para assumir apenas em julho, para poder organizar a situação lá da promotoria de Macaíba. Né? Ela teve esse cuidado e a gente foi deferido dessa forma. Então, hoje são 13, não é isso? 13 de junho, ainda temos esse mês aí, ela vai ser convidada pela CAF, como Vossa Excelência devolveu o processo, né? Para tomar ciência e discutir. Vai ter que fazer de qualquer modo. Vamos tentar fazer o mais rápido possível na CAF,
para já mandar para a comissão. Excelência, Perfeito. o que significa CAF, que eu não lembro? É a comissão que trata da proposta de atribuições, distribuição de atribuições para... Porque a gente primeiro tem que fazer a proposta. O F é que eu não estou sabendo o que é o F. O F... Eu acho que é a da atividade fim, comissão... Atividade fim. Atividade fim, Doutor Eudo, só. É perfeito. Doutor Eudo, só um esclarecimento. Doutor Juvinho. O que eu não entendi. Doutora Daci falou em mudança das atribuições criminais como um todo, ou especificamente da 77 e da 66? Não, só as que eu tiveram alteração para resolução do TJ, para adequar. As atribuições só para adequar, os criminais em geral, só para adequar a mudança do TJ, né? Era só um trabalho, agora são quatro. Precatório era só uma, agora são quatro. Então nem quatro estágios. O que teria a atribuição realmente alterada, a proposta que irá para a comissão, é na execução penal, porque a distribuição hoje está bastante injusta do trabalho, né, internamente. Então, aprovada a unanimidade, então, essas alterações com a extinção dos 5 para o cargo de promotor de justiça substituto. Seguindo na nossa pauta, em assuntos institucionais, temos a primeira questão, que é a escolha de membro para substituir o doutor Zé Braz, das funções de membro do Conselho Consultivo da Biblioteca Delmita Batista Zimmermann e no núcleo de conciliação do TJ, no PMEC, e enfim no núcleo permanente de autocomposição do MPRN, no NUPA. Doutor Zé Braz quer fazer algum esclarecimento só para... Ocorre que eu tendo me afastado das funções judiciais, né, da Procuradoria, eu não posso atuar, né, em ações, né, ou em processos judiciais, ainda que seja uma mediação, né, uma conciliação, mas evidentemente que eu estando afastado das funções, né, judiciais da Procuradoria, eu não posso realmente continuar ocupando essa função, né, e participando, certo, dessas tratativas, né, junto ao NUPEMEC. Então, em razão disso, e eu estou propondo, né, logicamente, a minha substituição, sugerindo que algum colega assuma essas funções, porque, na verdade, eu sou o suplente no NUPEMEC. A doutora Rossana Sudária, que é a titular. Perfeito. E no NUP eu sou o titular, e ela a suplente, a inverte. E também estou me afastando dessas funções junto, né, dessa comissão, né, Conselho Consultivo Melhor da Biblioteca, até porque eu acho que também é conciliável, assim, considerando as minhas atribuições na corregedoria, eu preferia também né, desempenhar essas atividades. Perfeito. Então, para o Conselho Consultivo, algum colega se dispõe a participar do Conselho Consultivo da Biblioteca, do MPRN? Todos bastante interessados na função. Já teve experiência, né? Já passei. Circular, gosta muito de ler, tem que circular. O leitor é melhor que a rir. Desde a rir, eu já disse, eu não consigo ler, só consigo ler 3 linhas. Então, considerando a ausência, indiquemos o Dr. Arli, não é isso? Será o mais fácil de convencer, porque não está presente. Né? É aquele negócio que a ideia é que a gente tem que cabrar, não, vamos primeiro por o Conselho Consultivo, então. Deixa eu informar, o Conselho, na verdade, se reúne, parece que poucas vezes ao ano, não é? Sabe, não é assim, tem uma assiduidade, né? Aí o que acontece? Aí, hein? Não, eu componho o Conselho. Aí quando vai haver umas aquisições, sabe, de periódico, né? Aí eles consultam, mas é uma coisa muito tranquila, entendeu? Não tem compromisso de participar. Doutor Carlos Sérgio pronto. assume a função no Conselho. Muito bem. Então, no núcleo do Tribunal, no PMEC, doutora Rossana é a titular e doutor Braz é suplente. Alguém assume a suplência do NUPEMEC? Dos cíveis, né? É verdade. Doutora Miriam, então, assume como suplente do NUPEMEC. E do NUPA, o cargo é de titular. O doutor Marcos Aurélio até pediu bastante atenção ao colegiado, porque tem havido realmente bastante articulação do NUPA, e é uma coisa que seria importante não deixar
de ter o Procurador de Justiça compondo o núcleo. Quem se habilita? É possível, é verdade. Dos cíveis, quem se habilitaria? Não, eu já participo de comissões. Todo mundo não participa. Sim, não, mas eu não vou participar. Doutora Lourdes, Vossa muito Excelência. bem. Então, doutora Lourdes assume como titular na vaga no NUPA, no Núcleo Permanente de Autocomposição. Doutora Rossana é a suplente do NUPA. É, porque um preside um, né, faz alternando. Um é o preside um e é... Então, doutor, resolvida a primeira questão, né, da substituição do doutor Braz, vamos ao membro que vai ocupar o cargo de ouvidor substituto no período remanescente do biênio, com duração até 31 de outubro de 2020, em razão da renúncia da doutora Iádia Maio, por questões pessoais. Eu me proponho, Excelência. Doutora Naide se dispõe a... Todos apoiam, então é ouvidora substituta no período até 31 de outubro de 2020, doutora Naide Pinheiro. As providências adotadas, a serem adotadas em relação ao PGA 54.315, distribuído para a Comissão Temporária de Automatização dos Relatórios emitidos pelas Procuradorias de Justiça, após o término do mandato do corregedor Dr. Anísio Marinho Neto. Pois não. Do corregedor, não é isso? Então, doutora Carla. Eu culpar, né? Tudo bem. Eu integro. Sim, aí mudou. Ficou sem presidente. Eu integro, né? Como representante da corregedoria. É isso? Pode ser? Então, o doutor Braz vai assumir a presidência da Comissão Temporária de Automatização dos Relatórios, não é isso? Perfeito. Aí, bota o despacho e o processo segue para ele, né? Perfeito. Automatização, então, né? resolvido também. Aquela... Algumas providências para a posse do cargo de Procurador-Geral de Justiça na próxima terça-feira, de 18 de junho. E a necessidade do colegiado indicar um membro para fazer a saudação ao Procurador-Geral. Uma situação chata, eu mesmo pedi essa indicação, mas como previsto dessa forma, questiono ao colegiado se há alguma indicação para doutora Lourdes. Houve uma consulta da doutora Lourdes, saber se... Foi, sério, foi não? Então esqueceram de ligar. Doutora Lourdes. Mas se falando assim, só desculpa, é porque havíamos combinado no gabinete da senhora ser contactada hoje. Talvez tenham ligado, mas ligaram? Não? Então é porque não conseguiram falar com Vossa Excelência. Eu peço até desculpa. Certo. Então, doutora Lourdes fará a saudação e para ingresso para conduzir, né, o empossando, questiono, são 2 membros do colegiado para fazer essa condução, e eu questiono a doutora Carla e a doutora Darcy se concordam com essa. Ok. Então, doutora Carla e doutora Darcy farão, Darcy Pinheiro, essa condução. Pergunto se há algum outro assunto institucional que os colegas queiram suscitar. Não havendo, então agradeço a todos. Boa tarde, até a próxima sessão, na próxima terça-feira, às 19 horas, na Escola de Governo. Muito obrigado.